Então, eu vou falar primeiro, eu vou trazer aqui alguns dados da, da astronomia, sabe? Um momentinho. Fazer um embasamento com alguns dados da astronomia. Como nós não temos compromisso de tempo, quer dizer, eu vou dar alguns poucos elementos aqui da astronomia que vai servir de embasamento para depois entender com mais profundidade o calendário. E a questão do calendário, existem duas opções na biodinâmica. Né? O que nós usamos no Brasil é esse aqui, o calendário biodinâmico da Maria Tum, que é publicado todos os anos, com as datas, os dias e as horas, para fazer os diversos tratos culturais, semeadura, plantio, tratos culturais, aplicações de preparados e colheita, né, nos dias indicados. Esse calendário ele obedece ao ritmo sinódico. Guarde esse nome aí, sinódico com D, né? Que é a posição da Lua com relação às constelações do zodíaco. Aliás, espera aí, estou confundindo, troquei as bolas. Esse calendário ele segue o chamado ritmo sidérico. Sidérico quer dizer, é a posição da Lua vista da Terra em relação às constelações do zodíaco, quer dizer, as constelações que estão no firmamento, no céu das estrelas fixas. Por isso que é chamado de ritmo sidérico, sideral. É a Lua relacionada com o espaço sideral. E, no caso, é o círculo zodiacal, as 12 constelações do zodíaco. Tá bom? É esse que nós usamos no Brasil. Mas, na biodinâmica, tem também essa opção, é uma outra linha dentro da biodinâmica, e o principal pesquisador nessa linha tem esse nome aqui, Hartmut Spitz. Esse livro não está traduzido, está em alemão ainda. Então, é uma outra linha dentro da biodinâmica. As duas linhas são, assim, digamos assim, são divergentes. Existe essa divergência dentro da biodinâmica. Uns optam pela Maria Tum, que é o ritmo sidérico, outros optam pelo Helmut Spitz, que segue o ritmo sinódico. Por isso que eu achei melhor, antes de entrar propriamente no estudo do calendário, apresentar alguns dados da astronomia. É claro que quem quer usar o calendário na prática, no dia a dia, não precisa desse conhecimento. Basta abrir o calendário e ele já tem todos os dados aqui. Por exemplo, hoje, que dia é hoje? Terça-feira, dia 15 de março. Eu abro aqui no dia 15 de março e tem aqui o desenho de uma folha e o desenho de uma espiga de milho.
Então, a pessoa não precisa nem saber ler, é só olhar aqui. Se é folha, então é um dia apropriado para fazer a semeadura, o plantio, tratos culturais de folhosas, folhas, né? Couve, alface, né? Salsa, cebolinha. A partir das 5 horas da manhã, começa, como é que está? 5 e uma espiga de milho. Quer dizer, a partir das 5 horas da manhã, começa um período favorável ao plantio de milho, plantio de sementes, frutos e sementes. Oh. Alô? Alô? Pode continuar, professor. Está todo mundo ouvindo? Então, Sim. o calendário ele é todo facilitado. Usar o calendário é muito fácil. Basta abrir aqui, pelo desenho, ele já indica qual é o tipo de plantio adequado naquele dia. Se é uma folha, é um dia apropriado para folhosa. Se tem o desenho de uma espiga de milho, é um dia próprio para frutas e sementes. Se tem uma flor, é um dia apropriado para flor. E se tem uma cenoura, é um dia apropriado para raízes. Cenoura, beterraba, mandioca, tudo aquilo em que a parte usada como alimento está na terra, debaixo da terra, a raiz. Então, na prática, esse calendário não apresenta nenhuma dificuldade. É só olhar aqui e a pessoa pode fazer uma programação de tarefas, olhar na frente e já ir anotando as tarefas que ele vai executar nos próximos dias em função do calendário. Isso quer dizer que, a partir de agora, qualquer um de posse do calendário pode fazer uso dele para semeadura, plantio, colheita, aplicação de preparados, etc. No nosso caso aqui, como é um grupo de estudos, nós não vamos nos contentar só em usar o calendário na prática. Vamos querer fundamentar um pouco mais esse conhecimento. Por quê? Né? Por que esses dias? Por que essas horas? É uma pesquisa de mais de 50 anos, feita na Alemanha para Maria Thun, junto com o filho, Martin, e o filho continua o trabalho. Ela faleceu e ele continua o trabalho da mãe. Então, por isso que a minha sugestão é apresentar aqui para vocês alguns dados puramente astronômicos. E depois nós voltamos ao assunto do calendário na sua aplicação prática, no seu sentido prático. Então, eu tenho aqui alguns dados. A Terra, a duração do ano, 365 dias, mais 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, para quem gosta de trabalhar cientificamente, é bom ter esses números exatos, né? 365 dias
5 horas, 48 minutos, 46 segundos. A velocidade da Terra. Olha só que curioso. A Terra está em constante movimento no espaço, né? E ela tem uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Isso quer dizer que nós moramos aqui na Terra, né? Nossa casa, planeta Terra, e nós também voamos pelo espaço junto com o planeta Terra a 30 quilômetros por segundo. É uma velocidade da qual nós não temos nenhuma consciência, porque nós seguimos junto com a Terra. Se estivéssemos olhando à distância, nós veríamos como se fosse uma bala de um fuzil que passasse a 30 quilômetros por segundo à nossa frente. Então, são dados científicos, astronômicos, e, ao mesmo tempo, curiosos, né? Um outro detalhe é a inclinação do eixo da Terra. Então, quem quiser anotar, isso é 23 graus e 27 minutos. Então, o eixo da Terra é inclinado com relação ao plano da eclíptica. Aí, mas o que é isso? Eclíptica, né? E o que é o plano da eclíptica? É como se fosse um plano por onde circulam todos os astros do sistema solar. O Sol, os planetas, as luas, todos se movimentam dentro desse plano. Não pode acontecer, por exemplo, que a Lua, de repente, sai voando para lá, o planeta Vênus sai voando para cá, num movimento desordenado. Todos os planetas, o Sol, os astros do sistema solar, eles se movem num plano. E esse plano é chamado plano da eclíptica. Por que eclíptica? Porque isso vem de eclipse. Quando um astro passa em frente do outro, um esconde o outro. Aí acontece uma eclipse. Quando a Lua passa em frente do Sol, nós aqui da Terra olhamos a Lua passando em frente ao Sol, nós temos uma eclipse do Sol, um escurecimento do céu de repente, porque o Sol ficou eclipsado, ficou coberto, ficou escondido por trás da Lua. Esse é o sentido da palavra eclipse. E eu estou explicando tudo isso porque existe uma outra palavra parecida chamada elipse. E aí algumas pessoas têm essa tendência de confundir eclipse com elipse. E eu digo isso porque até uma vez estava assistindo uma aula de um professor e ele, ao falar do plano da eclíptica,
ele falou plano da elíptica. Usou o termo errado. Então, até o professor pode confundir uma palavra com a outra. Então, como isso não deve acontecer, entre nós aqui, nossos participantes do nosso grupo e dos nossos alunos, vamos entender bem, eclipse significa desaparecimento, palavra grega. Sempre que um astro passa em frente do outro, esse que está na frente está eclipsando o outro. Dá uma eclipse do Sol e, às vezes, acontece a eclipse da Lua. Quando a Terra projeta sua sombra na Lua, ela desaparece temporariamente. Isso pode acontecer também com Vênus, com Marte, com Júpiter. Todos os planetas podem, cada um na sua órbita, uma vez ou outra, um passar exatamente em frente ao outro. E acontecer aí uma eclipse. Então, o calendário ele considera também essas posições, essas eclipses. Só que aqui ele não diz, é por causa disso, por causa disso. Ele só fala, esse momento aqui é um momento impróprio para se fazer a semeadura. Quer dizer, o calendário é prático, ele diz, é impróprio. Mas por que é impróprio? Porque se existe uma eclipse naquele momento, então é um momento impróprio. Para nós entendermos bem, né, os fundamentos. Então, se o eixo da Terra tem uma inclinação, essa inclinação do eixo da Terra é que é responsável pelas estações do ano. Como agora, no próximo domingo, nós vamos sair do verão e entrar no outono. Existem essas diferenças, as 4 estações do ano, por causa dessa inclinação de 23 graus e 27 minutos, ou arredondado, 23,5 graus. Se não houvesse essa inclinação, não haveria estações do ano diferenciadas. Então, veja como a natureza é sábia e todo esse processo é um processo inteligente. A Terra está inteligentemente colocada com seu eixo inclinado de 23 graus e 27 minutos. Isso, digamos, milimetricamente calculado, projetado. Quando o ser humano nem existia na face da Terra, já existia a Terra, já existiam as hierarquias superiores que trabalhavam nesse processo de formação do sistema solar. Então, vejam a sabedoria que está por trás disso. Não vamos apenas guardar na cabeça que esse eixo é inclinado 23 graus e 27 minutos. Assim faz um cientista materialista. Um cientista espiritual, uma ciência espiritual, além de reconhecer o dado, conscientizar-se desse dado, ele desenvolve um sentimento de admiração, de veneração, pela sabedoria que está ali incorporada naquele ângulo de 27 graus, 23 graus e 27.
para que existam as diferentes estações do ano. Então, essa que é a diferença do cientista material e do cientista espiritual. Tudo isso, esses dados que eu estou apresentando, não são aleatórios, casuais, fortuitos. É o resultado de um trabalho, de um planejamento cuidadoso, criterioso, das hierarquias superiores, que trabalharam desde o início desse processo, primeiro projetando e depois executando a obra. Então, aqui está a distância do Sol. A distância da Terra ao Sol, 149,6 milhões de quilômetros. Então, eu posso guardar isso na memória, memorizar simplesmente. Então, o passo seguinte é: qual é o significado superior dessa distância entre o Sol e a Terra? Se essa distância fosse muito menor, certamente que o calor seria tão forte que não haveria praticamente vida na Terra. Se essa distância fosse muito grande, a Terra estaria tão distante, tão fria, não haveria vida na Terra. Para que haja vida na Terra, foi implantada essa distância de 149,6 milhões de quilômetros para que se criassem as condições ideais necessárias para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Tudo obedecendo a um projeto, a um plano, né, previamente concebido. Outro detalhe importante do planeta Terra é que ele tem uma forma elipsoidal. A Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos. Como ela gira em torno do seu eixo, a tendência é que no Equador você tem um espessamento maior. Nos polos, um achatamento. Não é uma esfera, que se fosse uma esfera seria algo geométrico. Mas não é, a natureza não é assim, geometricamente. Ela tem formas vivas. A Terra é achatada nos polos e ligeiramente alongada nos trópicos. Agora aqui, o diâmetro. Então, o diâmetro do eixo da Terra é 12.713 quilômetros. Estou falando aqui o número mais exato, né? 12.713.550 metros. Ou arredondado, 12.700 quilômetros. É o diâmetro da Terra. E a densidade? 5,514 gramas. 5,5 gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico tem um peso de
5,5 gramas. Outro dado importante, temperatura. A temperatura da Terra, ela tende a crescer para o interior. A cada 30, 35 metros de profundidade, a temperatura sobe de 1 grau. Então, é um gradiente de calor da superfície para o interior da Terra. Um gradiente crescente de calor. Sendo que no interior da Terra, bem no núcleo, a temperatura varia de 2.000 a 20.000 graus centígrados. E agora, só para terminar, a idade da Terra é de 4,6 bilhões de anos. Então, nós vemos alguns dados importantes da Terra, né? Sempre tendo em mente que, ao estudarmos esses dados, nunca podemos esquecer que esses dados, essas informações, não são aleatórias, casuais. Né? Tudo isso obedece a um planejamento realizado previamente. Quando nada existia, primeiro foi elaborado um plano, um projeto, como uma casa, por exemplo. Tem um terreno, apenas um terreno. O que faz o arquiteto? Ele se senta na sua prancheta e desenha um projeto. Primeiro, ele tem esse projeto na cabeça. Da cabeça, ele passa para o papel. Depois, ele passa do papel para um profissional, um pedreiro profissional. Pega nos materiais, pega no cimento, na cal, no tijolo, e executa a obra. O profissional executa a obra seguindo rigorosamente os dados do projeto que estava desenhado no papel, que, por sua vez, corresponde a um projeto, um anteprojeto, que já estava desenhado na cabeça do arquiteto. Isso é válido para qualquer casa. Né? No terreno, a princípio, não tem nada, vem o arquiteto, faz um projeto, vem o pedreiro, executa a obra, e depois de 6 meses estava lá a obra pronta, construída naquele terreno. Esse é o processo de uma construção de uma casa, em cima de um terreno. E agora perguntamos para nós mesmos, e o terreno? Que já estava lá? É a mesma coisa. Aquele terreno que já estava lá, ele também é o resultado de um projeto, que, por sua vez, é o resultado de um anteprojeto anterior, que existiu na mente das hierarquias superiores, as hierarquias espirituais superiores, que trabalharam
e continuam trabalhando até hoje nesse contínuo projeto, nessa contínua obra de construção do mundo. E é assim que devemos entender, então, todo estudo, por mais seco, árido que ele possa parecer, ele está impregnado dessa consciência superior. E quando nós estudamos esses dados, digamos, essas informações, nós estamos nos conectando a essas hierarquias, né? Dinamis, Curiótetes, Tronos, Arcai, arcanjos, querubins, serafim, as hierarquias que trabalharam e continuam trabalhando. Agora em sintonia com o ser humano. Agora que o ser humano existe na Terra, encarnado no corpo físico, o ser humano é convocado para dar continuidade a essa obra pelo seu trabalho físico, concreto na Terra. Essa é a missão superior do trabalhador da terra, do cultor da terra. O agricultor é o cultor, o cultivador, aquele que cultua a terra, cultiva a terra. Ele dá continuidade a esse trabalho que foi feito antes. A terra está lá e agora ele entra e vai trabalhar essa terra, dando continuidade a esse trabalho de criação do mundo. A criação do mundo não acabou. Muita gente pensa, o mundo foi criado em 6 dias, no 7º dia o Criador descansou, pronto. Não. A criação do mundo é um processo contínuo, né, que se prolonga até hoje, e agora é o ser humano, com a sua consciência do eu, que é convocado para dar continuidade a esse trabalho inspirado pelas hierarquias superiores. E aí existe essa opção. O ser humano livre, ele faz a sua escolha, a sua livre escolha. Ou ele se deixa inspirar pelas hierarquias benignas, que trabalham a favor da evolução, a favor da continuidade da criação do mundo, ou inversamente, por livre decisão, o indivíduo opta por se sintonizar com as hierarquias malignas, adversas, cuja missão superior também, bem entendido, cuja missão superior é trazer o mal ao mundo e interromper, travar a evolução. E fica, então, a critério do ser humano. Aí é que ele exercita a sua liberdade. E é bem entendido, liberdade é o maior bem do ser humano, a maior riqueza, o maior tesouro do ser humano é a sua liberdade. E o ser humano, para ser livre, para exercitar a sua liberdade, ele necessariamente tem que estar exposto a essas duas qualidades de inspiração. A inspiração favorável, benignas, e a inspiração adversa,
ao se expor a essas inspirações contrárias, ele toma sua decisão e arca com as consequências. Aí que está. Ele é livre para optar, mas ele arca com as consequências da sua decisão. Então, nós, da agricultura orgânica, biodinâmica, os defensores da ciência espiritual, filosófica, nós queremos trabalhar a favor da evolução. Enquanto que outros, muitas vezes por ignorância, ou simplesmente por má fé, fazem o contrário, eles optam por trabalhar contra e travar a evolução. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, continuamente nós estamos confrontados com essas duas possibilidades. De fazer a escolha, a livre escolha. Com responsabilidade. Esses são os dois atributos do eu humano. O eu livre e responsável. À medida que a pessoa vai no seu desenvolvimento ao longo de uma vida, praticando as meditações, as reflexões, etc., ele vai desenvolvendo cada vez mais um critério para fazer a justa distinção entre o que é essencial e o que não é essencial. Separar o joio do trigo. Mas isso pode ser um prêmio que a pessoa receba depois de uma longa elaboração. E pode acontecer também que mesmo a pessoa, depois de muita estrada percorrida, ele permanece no erro, ou iludindo-se a si próprio, ou mesmo inconscientemente. Ele age pensando que ele está agindo bem, se convence até que ele está agindo bem, e pode não estar. E pelos frutos se conhece a árvore. Então, tudo isso tem a ver com esse estudo da astronomia. É muito comum que os astrônomos, os profissionais da astronomia, sejam materialistas. Eles têm uma vergonha, né, diante da academia, se declarar como acreditando que existe uma força superior acima de nós. Eu conheci vários e eram adeptos do materialismo. É a opção deles, né? A opção da ciência espiritual, antropológica, é você desenvolver uma sensibilidade para perceber o sublime que está embutido nos fenômenos do dia a dia, aquilo que se percebe com os 5 sentidos e o que está oculto, entre aspas, né, por trás dessa realidade física visível. O cientista espiritual ele desenvolve uma visão superior
para ter acesso a esse mundo das causas, que deu origem ao mundo dos efeitos, que nós percebemos com os 5 sentidos. O mundo das causas é percebido por outros sentidos superiores que o ser humano desenvolve ao longo de uma vida ou ao longo de muitas vidas. Então, aqui no meu relógio são 7:55, né, Tiago? Vamos abrir, então, 5 minutos para... Se alguém quiser fazer alguma colocação, pergunta. Sim. Tiago, você comanda o grupo aí. Está todo mundo aí na sala? Está todo mundo quietinho aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Eu também ser. Vamos lá, gostaria. Clésio. Pode fazer. Então tá, entra na fila aí. Vai para lá. Posso começar? Sim. Professor, é de ordem prática aqui de uso do calendário. Sei. E vou pegar aqui um exemplo, mas deve servir para outras coisas. Aqui no item de cinzas dinamizadas, eu queria entender se eu estou... ou melhor, eu queria saber se eu estou entendendo direito. Vou pegar um exemplo aqui para ser bem objetivo. Diz aqui sobre o uso das cinzas para pulgas, em pulgas, e diz aqui lua em aquário, que eu tenho que pegar a data, o período em que lua está em aquário, certo? Uhum. Aí, o que eu entendo? Eu vou numa dessas tabelas que ficam no início de cada mês, no calendário, tem uma tabela com todos os dias do mês. É de cima e embaixo. Está aqui, março de 2022, né? Isso. Aí eu vou lá em cima está escrito zodíaco, tem o símbolo do Sol e da Lua. Isso. Aí eu pego a coluna da Lua e procuro, nessa coluna da Lua, quais os dias em que eu encontro o símbolo de aquário. É isso mesmo? Exatamente. É aqui, no dia 2 de março, você está vendo aquelas ondinhas ali? Isso. E é o símbolo de aquário, né? É assim que eu faço, então, né? Exatamente. Isso quer dizer que no dia 2 de A Lua está março, em aquário. a lua está em aquário. Ah, ótimo. Tá, Certo? obrigado. E assim, o caso aqui da Lua, do Sol. E embaixo, está vendo essa barra de baixo? Sim. Os planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E a posição relativa desses planetas com relação às constelações do zodíaco. Seria a última coluna? Não, lá embaixo, a barra. Na sim, sim. E essa última coluna aqui dessa tabela? Posições de planetas. Posições de planetas. Né? Tá, aí tem esses símbolos aí, indicando, ora, a conjunção, ora, indica a oposição. Ah, entendi. Certo? Trígono. Trígonos são os triângulos. Ah, ok, entendi. Esses símbolos todos estão explicados aqui no prefácio. Né? Sim. Sim. Isso para quem quer mesmo se aprofundar nessa parte astronômica. Né?
Tá ótimo, obrigado, professor. certo? Então, que todo agora, abril, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você vai aqui em abril, primeiro dia, está abril 2022, de cima e embaixo. Tem a coluna, que é o Sol, a posição do Sol, com relação às constelações. A posição da Lua. Depois, Lua descendente, Lua ascendente. AGPG, apogeu e erigeu. E assim vai. Aqui está, fases. Lua cheia, lua crescente, lua nova, lua decrescente. Está tudo com símbolos, e aí até eu recomendo que a pessoa vá, para cada mês, vá com uma canetinha e escreve aqui, bem pequenininho, bem, né, com uma canetinha fina, para que ele vê o símbolo e ele escreve o que representa aquele símbolo. Fica fácil dele logo fazer a associação. E aí que ele vai entender essa questão das ciências, né? Aqui, ó. Dependente do Sol, dependente do Sol da Lua. Lua em Câncer, carrapato. Lua e Marte em Câncer, lesmas e caracóis. Então, se ele quer lesmas e caracóis, ele vai procurando no calendário quando a Lua e também Marte, os dois, estiverem no céu, circulando em frente da constelação de Câncer. Aí ele pode até escrever aqui a data exata, o período, e fazer a programação dessa atividade aqui no calendário. Vai no dia certo, escreve o dia tal, assim, eu vou fazer a incineração de caracóis e fazer a dinamização e aplicação. No caso desse lesmas e caracóis, complicou um pouco, né? Porque a Lua tem que estar em Marte. Não, Lua em Câncer. Lua em Câncer e Marte em Câncer. Então, você vai aqui, Lua em Câncer. Procura um dia em que a Lua esteja em Câncer. Mas Marte também tem que estar em Câncer. Aí você vai procurar um dia em que Marte também esteja em Câncer, que corresponda ao mesmo, se for um período em que tanto a Lua como Marte estejam circulando em frente da constelação de Câncer. Entendi. Tem que coincidir as duas coisas, né? Aí tem que ser as duas coisas. Ótimo. Nem ser aqui, por exemplo, está embaixo, Lua em Libra, o ganho. Lua em Escorpião, Lua em Aquário, piolho, pulgas. Né? Vênus em Escorpião, para rato. Você procura, quando é que Vênus está em Escorpião? É no mês tal, no período do dia tal ou dia tal. Escreve aqui e você vai, naquele dia, e faz a aplicação. Teve um aluno nosso que fez essa experiência, que no seu sítio, o paiol estava infestado de rato. E ele armou lá a ratoeira, capturou o rato, tirou a pele do rato, fez a cinza, dinamizou e aplicou. E ele, no outro curso, quando ele voltou, no outro módulo, ele relatou para nós. Eu também já fiz. Né?
Que aí os também já ratos começou a voar rato para todo lado. Eles sentem uma força, uma rejeição por aquele espaço e saem. Né? Eu também fiz uma vez, professor. Deu certo? Sim, eu fiz com pulgas. Deu bastante trabalho, porque elas são muito pequenas, né? Pois é, para coletar, né? Eu tive que capturar várias pulgas, aí arrumei um forno. Como meu pai é dentista, eu peguei um forno que ele usava para fazer prótese, enfim, e depois vim e moí com aqueles cadinhos, né? Aham. E fiz todo o processo, dinamizei e deu certo. Foi uma coisa estranha, porque nunca tive pulga em casa em 20 anos, e num determinado ano teve um surto aqui. Um surto. Às E vezes pode acontecer. um surto que eu não sei de onde, porque antes nunca tinha havido e depois nunca houve. Só naquele ano. Às E vezes aí, é uma configuração astral que favorece a proliferação. pois é. E como Quando eu você não usa uso cinza, você inibe o poder de procriação daquele inseto. Sim, Se deu certo. as constelações são favoráveis à proliferação, naquele momento em que é mais favorável à proliferação, se aplica a cinza, que é um antídoto que vai inibir no inseto o seu poder de procriação. Né? Então, muitas vezes, você nem segue aqui o calendário. Qual é o critério para você usar? Qual é a época que eu devo usar a cinza? Né? Vamos imaginar que você não tem o calendário, você está com um problema sério, mas quando você sentir que o poder de proliferação está aumentado, quer dizer, a configuração astral está favorecendo, você aplica o antídoto para inibir a capacidade de procriação daquela espécie. Isso é válido para qualquer tipo de praga, independente do calendário. O calendário é apenas, digamos, um incentivo para as pessoas fazerem as suas observações próprias. Mais importante é a própria observação.